Pronto-socorro da língua portuguesa. Clínica de transformação de períodos. O problema da dona Gracinha é transformar períodos simples de uma oração só em períodos compostos. Eu não entendi a pergunta do formulário. O Zé dos Anjos não teve dúvidas. Vamos transformar esses dois períodos simples num período composto, que é aquele formado por duas ou mais orações? Dona Gracinha, seu tratamento é juntar as duas orações numa só. Eu não entendi a pergunta e o Zé dos Anjos não teve dúvidas. O problema do seu Zé dos Anjos é outro. Ele quer transformar o objeto direto de um período simples numa outra oração. Eu espero a cura da minha doença. A cura da minha doença é o objeto direto da oração. Para transformar o objeto direto numa oração, é só transformar a cura da minha doença numa outra oração com verbo. Vamos lá, seu Zé dos Anjos? Eu esperava que a minha doença fosse curada. Que a minha doença fosse curada é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Doutor, e quando o verbo da oração do período simples é um verbo de ligação, em vez de objeto direto, a gente tem o predicativo do sujeito? Dona Gracinha, a senhora poderia fazer uma oração com predicativo do sujeito? A causa do lento atendimento é a falta de médicos. Muito bem. A falta de médicos se refere ao sujeito. E para a gente transformar o predicativo do sujeito numa oração, é só a gente dizer de uma outra forma, usando a palavra que. Vamos lá, seus Zé dos Anjos? Oxe, a causa do lento atendimento é que há poucos médicos. Que há poucos médicos é a oração subordinada, substantiva, predicativa. E para que essas dúvidas parem de atenazar a gente, a receita é uma só. Abrir o seu livro de estudos e fazer os exercícios. Você vai ver que você vai virar um atleta. A recomendação do Dr. Hugo é a resolução de muitos exercícios. A resolução de muitos exercícios nessa oração é o predicativo do sujeito. Ou então, a recomendação do Dr. Hugo é que muitos exercícios sejam resolvidos. Que muitos exercícios sejam resolvidos é uma oração substantiva predicativa. Até aqui tudo bem, mas tem uma outra coisa que eu acho importante revisar. Os sentidos das palavras. Me dê um mote. A palavra é fogo. Me mostre os sentidos da palavra fogo. Olha aqui. Fogo. Pronto. Fogo é fogo, não tem nem o que explicar. No sentido denotativo, é claro. Sentido denotativo é exatamente o que a Lígia acabou de fazer, mostrar a palavra. Só que existe um outro sentido, conotativo, como o que o Zé dos Anjos usou na cena-texto. Desde aquele dia, vem me dando uma dor nas costas, um fogo no estômago. O sentido conotativo ou figurado aparece quando você usa a palavra para expressar a sensação que ela provoca. O Zé dos Anjos queria dizer que estava com uma sensação incômoda de calor, ou quentura no estômago. Vamos ver mais alguns sentidos figurados da palavra fogo. Fogo de palha é um fogo que apaga logo. Mas fogo de palha pode ser um entusiasmo passageiro, uma animação que dura pouco. Atiçar o fogo é abanar para que ele fique mais forte. Mas atiçar o fogo pode ser fomentar a discórdia, animar as pessoas para a briga. Brincar com fogo é se divertir com a chama. Mas fazer alguma coisa arriscada também pode ser brincar com fogo. Cuspir fogo é uma arte do circo. Mas cuspir fogo também é ficar muito zangado, colérico. Se você reler no seu livro de estudos as cenas textos das aulas que vão de 35 a 40, vai ver muita palavra no sentido figurado. Elas fazem parte do nosso dia a dia e já estão até organizadas para estudo. Tanto que nas aulas 36 e 37 a gente estudou as figuras de linguagem. Vamos lembrar delas. O Zé dos Anjos canta como uma vitrola. Essa figura de linguagem que eu usei se chama comparação. Eu comparei o Zé dos Anjos com uma vitrola porque os dois cantam bastante e bem.
e a Dona Gracinha uma princesa. A gente imagina que uma princesa seja uma pessoa muito bem educada. Como Dona Gracinha foi gentil comigo, eu também comparei as duas, só que de um modo diferente. A comparação nesse caso não foi explícita. Aí a figura de linguagem muda de nome. Metáfora. Se eu, em vez de dizer o Zé dos Anjos canta como uma vitrola, disser o Zé dos Anjos é uma vitrola, a minha comparação vira metáfora. A mesma coisa acontece se eu, em vez de dizer Dona Gracinha é uma princesa, disser Dona Gracinha é educada como uma princesa. A metáfora virou comparação. A linguagem figurada é muito comum na literatura, principalmente na poesia. Os poetas, então, são mestres em usar linguagem metafórica. Veja só. Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. No sentido denotativo, o que o poeta disse foi isto. A poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Agora, se a gente usar a imaginação e o sentido conotativo, a gente pode imaginar a solidão do poeta. Comparar a inspiração com o mar batendo na praia. Ver a poesia como uma coisa viva e em movimento. A Lígia é romântica como uma sinhazinha do tempo do Império. E o Machado é um Romeu. Olha, vocês são dois doces. Mas vamos parar de comparações e metáforas, não? Tá na hora da revisão.